E mais de 10 milhões de agricultores já receberam o auxílio emergencial do governo federal, benefício previsto devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Mas resta saber quais outros auxílios o governo está disponibilizando para o setor. Para isso, nós recebemos o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, direto de Brasília. Ministro, obrigada primeiramente pela entrevista. Esclarece para a gente qual o alcance desse benefício no campo e quem especificamente tem direito. Bom, primeiro, boa noite, Suelen, boa noite a todos que estão ligados no Canal Rural. Dizer que é uma honra para mim poder fazer essa prestação de serviço. E, particularmente, eu que sou veterinário, né? Para a atividade do agro, que é tão importante para o nosso país. Primeiro, dizer que nós chegamos, né, a praticamente 67 milhões de brasileiros e brasileiras atendidas pelo auxílio emergencial. Precisamente são 66.905.000 hoje, portanto estão a poucos números aí de chegar aos 67 milhões. Para trabalhadores do meio rural, nós já alcançamos, como tu já anunciou, 10,3 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, e são todas aquelas que se enquadram, né, nos critérios da lei, e que talvez o mais sensível, né, seja o não ter declarado no ano de 2019 uma renda superior a R$28 mil. Né? Esse talvez seja o mais sensível, que mais baliza, né? O pessoal do campo tem direito a esse auxílio emergencial. Mas, além do auxílio, nós também temos um programa de em torno de R$500 milhões, que nós desenvolvemos em parceria com o Ministério da Agricultura e que trata do programa de aquisição de alimentos. 220 milhões nós enviamos para a Conab, para que a Conab pudesse fazer a aquisição de alimentos produzidos por cooperativas de agricultores em todo o Brasil. Depois, nós temos mais 150 milhões em convênios com os municípios, porque aí, então, não mais entidades, instituições, aí pessoas, né, fundamentalmente micro e pequenos produtores rurais, normalmente na proximidade, no entorno das cidades, para permitir, então, que a gente possa adquirir a produção dessas pessoas e possa encaminhar ou para entidades ou para grupos, né, que tenham vulnerabilidade, para que eles possam, então, receber esses alimentos. E temos também um programa que eu considero muito relevante, que são 130 milhões, para que a gente possa manter a produção leiteira, particularmente no semiárido brasileiro, de tal forma que nós possamos adquirir a produção em qualquer nível de produtividade que tem o agricultor, para permitir a sua subsistência nesse momento difícil. Perfeito. E depois esse leite é levado para ser beneficiado. Ministro, para as pessoas entenderem, você citou aí alguns dos auxílios, eu acho que é muito importante a gente falar, a gente que fala muito com o público rural diretamente, como é que o agricultor faz para acessar esses benefícios? Ele precisa declarar, claro, as atividades específicas de acordo com cada auxílio que é disposto pelo governo? O que ele precisa, na verdade, é contactar com a prefeitura, ou ele é cooperativado, a sua cooperativa entra em contato com a Conab, né? Se ele não for cooperativado, ele, então, procura a Secretaria Municipal da Agricultura do seu município e pede para que faça a inscrição dele como pequeno produtor ou microprodutor, para que ele ingresse no programa de aquisição de alimentos. Normalmente, Suelen, as prefeituras, por isso que nós reservamos esses 150 milhões para termos de convênio com as prefeituras, elas já têm esse cadastramento, né? O programa de aquisição de alimentos é um programa que já é existente e que nós apenas demos uma turbinada nele agora, no período da pandemia, exatamente para poder atender o pequeno, né, produtor, o agricultor familiar, que tem uma condição especial e que ele precisa comercializar a sua produção. Muitos deles operam em feiras, com o fechamento das cidades, e nós tivemos aí na fase inicial, né, os primeiros 40 dias, em torno de quase 4 mil municípios brasileiros que estavam fechados, né,
praticamente sem nenhuma atividade econômica. Então, isso trouxe um impacto muito grande, porque não tinha onde vender a sua produção. Então, para que houvesse quem pudesse adquirir e aí pudesse ser feita a distribuição pela prefeitura para entidades que fazem, por exemplo, abrigamento de idosos ou orfanatos, né, ou hospitais. Então, nós conseguimos amarrar as duas pontas para permitir que o pequeno agricultor, principalmente o agricultor familiar, pudesse sobreviver nesse momento difícil. Ministro, a pergunta que fica agora é quanto tempo que esses auxílios devem perdurar? E eu te pergunto ainda, existe um planejamento pós-pandemia? A gente sabe que muita coisa que foi estabelecida durante a pandemia deve continuar, né? Modelos de sucesso. Qual é a tua visão em relação a isso? Bom, primeiro dizer que quando foi votada a lei, né, do auxílio emergencial, o que balizou o Congresso Nacional e o próprio Poder Executivo foi que, no século XX, as epidemias, entre o começo da difusão do vírus, chegar até o topo e depois a descida da curva até, vamos dizer assim, o nível de convivência, que é normal nas infecções víricas, né, em torno de 12 a 14 semanas. Por isso que foi calculado em 3 meses na lei o auxílio emergencial. Mas como o Brasil é muito grande, né, um continente, nós tivemos uma distribuição bastante dispar, né, do vírus no Brasil. Primeiro começou no Sudeste, desceu para o Sul, depois foi para o Norte, foi ao Nordeste, agora está no Centro-Oeste. Então, o presidente Bolsonaro tomou a decisão de assinar o decreto permitindo que nós tivéssemos mais 2 parcelas, então 2 meses, o que significa 20 semanas de cobertura. Então, isso atende à necessidade e na saída do programa, que deve ser aí pelo mês de setembro, né, que a gente conclui os pagamentos, nós já temos o Renda Brasil, que nós trabalhamos, que é a transformação do Bolsa Família num programa muito melhor para buscar a emancipação das famílias. Nós também encontramos nesse período, através do auxílio emergencial, 26 milhões de invisíveis ou informais, que são aquelas pessoas que literalmente trabalham de dia, né, para comer de noite, que nunca tinham sido encontradas por governo algum. Hoje eles estão, além de cadastrados, bancarizados. Nós vamos trabalhar com microcrédito com eles. E eu acredito que também o microcrédito pode ser uma saída para permitir, agora na retomada da atividade econômica da cidade, que também o pequeno produtor, o microprodutor, possa ter a ele direcionado o microcrédito para permitir a retomada das suas atividades. Obrigada, ministro, pela sua entrevista. Eu conversei com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, abrindo essa edição do Rural Notícias, prestando serviço para você, produtor rural, e para toda a cadeia produtiva. Ministro, obrigado. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para vocês e para todos os produtores brasileiros. Obrigada.